Opa, e aí galera, beleza? Thiago Alves aqui. Faz um tempo que eu não gravo, né, por falta de tempo e alguns compromissos, mas tranquilo. Hoje rolou um assunto bem interessante, que eu estava assistindo um vídeo do meu parceiro André Carpano, aliás, um abraço Carpano. Estou sempre acompanhando os vídeos dele, bem interessante, são notícias, né, do mundo cristão e com bastante humor e reverência. E eu estava assistindo aqui um vídeo que ele colocou a respeito do Marco Feliciano e o Cabo Daciolo, onde eles se encontraram ali no parlamento e tiveram um risca-faca entre eles. Para quem não está muito familiarizado, algum tempo atrás, o Cabo Daciolo, quando estourou com seus vídeos polêmicos, né, cheios de pentecostalismo, ele disse que ia revelar o nome de pastores famosos no Brasil que são maçons. Segundo ele não apresentou nenhuma prova concreta, né, e eu também não vou dizer que ele está dizendo a mentira ou verdade. A gente sabe que tem muita coisa oculta entre os famosos aí, cristãos no Brasil, mas ele disse que entre as pessoas que ele citou o Marco Feliciano. Ele disse que o Marco Feliciano é maçom, é da seita maçônica, enfim, e isso gerou uma grande fumaça, né? Se você não viu os vídeos, pode dar uma pesquisada aí na internet que você vai ver que primeiro o Daciolo vai lá e acusa o Feliciano de ser maçom. Depois o Feliciano, algum tempo depois, vai lá e grava um vídeo, né? Se eu não me engano, ele fez uma live para o seu fandom, né? Porque sim, acredite, aqui no Brasil, pastores têm fã-clubes. É o quê? E ele faz ali para o seu fã-clube, né? Dizendo que ele não é maçom, que isso são falácias e tal. E ficou aquele climão no próprio YouTube, na internet, lançado aí, de que um estava afirmando uma coisa, o outro estava desafirmando. Fatalmente eles se encontraram, porque são parlamentares, né? Estão ali sempre no mesmo ambiente. Eles se encontram e o Feliciano vai lá e confronta o Daciolo. Você não disse isso e aquilo, e aí como é que fica? E foi um vídeo bastante interessante para a gente comentar algumas outras coisas. Eu vou colocar um trechinho aqui para a gente acompanhar junto, se liga aí. Lembrando que é o vídeo do canal do André Carpano. Carpano, tamo junto. Só se eu sou falso profeta, Deus falou que você ia ser presidente da República. Deus não falou que você ia ser presidente da República. Deus não disse. Você está filmando aqui? Então olha aqui. O mesmo Deus que disse que ele ia ser presidente da República, disse a ele que eu sou maçom. Eu estou pedindo para ele provar que eu sou maçom. O tempo vai ele mostrar. É tão menino, é tão calça curta, que não presta nem para conversar. Ainda vou dizer mais, ainda vou dizer mais. Ainda tem pomba ainda aí, tem pomba gira também. Se liga. Vigia e ora. É isso aí, ainda tem pombagira também. Vigia e ora e vamos esperar para ver o que Deus vai fazer. Vamos aguardar do alto, vamos ver o que Deus vai mostrar para o povo. Graças a Deus, nós temos pessoas que têm vamos deixar Deus mostrar, veio até aqui para fazer show. Não, eu vim aqui, eu pedi prova para você. Me dê prova. Tem envolvimento e aguardo. Você tem prova? Vamos ver, vamos Você tem provas que eu sou maçom? Tem envolvimento. Você tem provas que eu sou maçom? Tem envolvimento e o tempo vai mostrar para o povo. Qual é o mérito? Tem envolvimento e o povo vai saber. Tem envolvimento e o povo vai saber. Eu não sou maçom. Cara, a verdade é o seguinte. Por mais que você tenha razão, fundamento, que você creia no que você está falando, evite, vamos aprender aqui com essa situação, evite falar algo a respeito de terceiros que você não tenha provas, né? Por mais que você tenha total convicção de que o que você está falando é verdade. Eu não estou dizendo que o Feliciano é maçom ou não é, e também não me interessa porque é um cara que para mim não fede nem cheira, né? Se você lê o mínimo de Bíblia na sua vida, se você tem o mínimo de conhecimento cristão, você não consegue assistir 5 minutos de pregação do Marco Feliciano. É verdade. Para mim é um dos reis das falácias nas pregações. Hoje eu não sei como tá, mas as pregações mais famosas dele, antiga, inclusive quando eu me converti ao cristianismo, quando eu me tornei cristão, né, ou quando eu comecei a conhecer o cristianismo, quando eu me converti, como a gente costuma dizer, um dos caras que eu mais assistia era o Marco Feliciano, em DVDs, em fitas cassetes, né? Em coisas materiais que as pessoas iam me passando. Olha, agora que você se converteu, assiste essa pregação do Marco Feliciano. Eu entrava na própria internet para ver algumas coisas a respeito de pregações, não só dele, como do Silas, de outros caras famosos aí, principalmente os pentecostais. Então, eu ouvi muita coisa a respeito desse cara e muitas pregações dele. E depois do momento que você vai começando a maturar a sua fé, você começa realmente a buscar algo de Deus, você começa a buscar o conhecimento da palavra, você vê que, infelizmente, ele é só
ali uma pessoa que gosta de usar o emocional, não é? Ele é um locutor de rodeio ali, versão gospel. Nada contra a pessoa do Feliciano, não tenho absolutamente nada contra a pessoa do Feliciano. Acho que se ele tem esse modus operandi é porque ele tem público para esse modus operandi. Então, vamos parar por aí. Agora, na questão do Cabo Daciolo e dele, do Feliciano, o Cabo Daciolo não tinha provas concretas, ou pelo menos no vídeo em que ele gravou dizendo que o rapaz era maçom, que o Feliciano era maçom, ele não apresentou nenhuma prova, né? Segundo isso e aquilo outro, fulano é maçom e eu tenho como provar e tal. Não, foi só uma coisa, Deus vai mostrar, né? Sempre colocando na conta de Deus, né? Os nossos irmãos pentecostais, neopentecostais, a qual eu não tenho nenhum problema com os nossos irmãos terem a visão que têm, mas eles têm esse costume de jogar as coisas na conta de Deus, né? Quando eles não têm muito argumento, eles jogam, não, Deus vai mostrar. Você vai ver lá na frente que o Senhor vai levantar um profeta, vai levantar um fulano, vai levantar um ciclano e vai mostrar. E é o que o Daciolo está fazendo aqui. Ele faz uma afirmação, ele afirma, na verdade, né? Ele não insinua, ele afirma que o fulano é aquilo que diz ele que é e não conclui, não mostra que realmente tem razão naquilo que está falando. E o Feliciano, né, com toda a sua expertise, né, de público, de câmera, ele manipula ali o clima para jogar contra o Daciolo, mostrando, olha, tá vendo? Você é tão menino que você não consegue provar o que você está falando, tá vendo aí? E o Daciolo diz, não, você está com demônio, é melhor você orar e jejuar porque você está com demônio. Vamos concluir tudo isso, para o vídeo não ficar muito longo. O sujo falando do mal lavado. O Daciolo, eu não vou falar dele como candidato à presidência. Para mim, ele é um cara visivelmente muito inteligente, com bastante cultura, com bastante sabedoria no âmbito de governo, no âmbito de política. Entretanto, todavia, porém, ele é realmente, eu tenho que concordar com o Feliciano, na fé ele é visivelmente menino, ele é visivelmente calça curta, ele é visivelmente ainda um fruto do gospel, né? Um fruto do neopentecostalismo moderno. Entretanto, o próprio Feliciano o foi e o é o mesmo fruto. Nós estamos falando aqui de duas maçãs que caíram da mesma árvore, né? A diferença é que o Daciolo é uma maçã mais jovem para o público. O Feliciano já é algo que a gente conhece há algum tempo. Mas o Daciolo usar a internet para dizer que Deus falou isso ou falou aquilo, como o mesmo Feliciano disse, o Daciolo afirmou que Deus falou com ele que ele seria presidente com 51% dos votos válidos no Brasil. Não! Se eu não me engano, ele não chegou a 5%. E o Feliciano também já falou muita bobagem. Quem não se lembra aí da pregação dele em que ele disse que Deus derrubou o avião do Mamonas Assassinas porque o Mamonas Assassinas cantava palavrões? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Quem não se lembra aí da pregação do Feliciano, a qual ele disse, olha, Deus pegou a essência dos anjos, a essência dos animais, misturou e nasceu o homem. Quem não se lembra disso? E tantas outras bobeiras e bobagens que o Feliciano disse sobre o púlpito, e algumas até ele já se desculpou, porque talvez com o tempo, por mais que o cara seja ali um fruto do gospel, não é possível que ele não ponha a cabeça no travesseiro e não pensa que ele fez bobagem. Mas a coisa que ele mais faz, desde que o mundo é mundo, desde que o Feliciano é conhecido no Brasil, é falar texto fora de contexto. E nós estamos vendo isso também no Daciolo. Pro cara como o Daciolo, profetizar é a mesma coisa que determinar. E nós sabemos que profetizar não é nada disso. Profetizar é dizer algo de Deus. Por exemplo, o ato de você pegar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, entender o contexto e passar esse contexto à frente, você está profetizando, porque são as profecias de Deus, né? São os oráculos de Deus, né? Eu estou falando de uma maneira muito resumida, os meus irmãos teólogos aí, apologetas que estão assistindo, me perdoem, porque eu não tenho tempo para explicar isso com mais afinco. Mas profetizar não é determinar. Profetizar não é chegar aqui. Olha, eu declaro que em um ano esse canal do YouTube será maior do que o canal do Whindersson Nunes. Isso é impossível de acontecer? Não é. Mas também é tão fácil quanto eu ganhar na Mega Sena, sendo que eu nem jogo. Então, são palavras de sorte lançadas, né? Muito mais o emocional dizendo aquilo que o coração quer, né? E nós sabemos muito bem que toda a impureza provém do coração, mas é o que o coração emocionado quer. É claro que o cara, quando entra para candidato a alguma coisa, ele quer ganhar. E ele sente ali, no seu emocional, que Deus é com ele.
De fato, Deus é com todos aqueles que o confessam como Senhor e aqueles que também não o confessam porque o Senhor é bom. Mas, entretanto, todavia, porém, daí a dizer que Deus falou isso ou falou aquilo é muito arriscado. Então nós vemos aqui um retrato fiel do que é a religião cristã evangélica no Brasil. Esse é o retrato fiel do que acontece hoje. Pessoas despreparadas, pessoas voltadas apenas ao emocional, preocupadas com as suas imagens, não é? E nós vemos uma disputa entre os que estão chegando agora, e quando eu digo chegando agora, não estou dizendo que o Cabo Daciolo é um novato na fé, talvez ele seja cristão há muitos anos, mas que está chegando agora à notoriedade, e os caras que já estão consolidados. Aqueles que estão chegando agora têm as suas verdades, e aqueles que estão consolidados não aceitam. Então fica aquela disputa de ego, quando na verdade estão os dois muito longe da verdade. Ah, Tiagão, você está dizendo que os caras não são crentes. Não é isso que eu estou dizendo. Em momento nenhum eu estou afirmando isso. Eu estou dizendo que a Bíblia não dá base para a gente ficar soltando palavras de sorte, assim como ela não dá base para nos colocar num pedestal de glória a qual nós somos intocáveis. Mas eu sinceramente acho muito triste que nós cristãos tenhamos que ver em pleno 2018, que é a data que eu estou gravando esse vídeo, em pleno 2018 nós vemos cristãos que não se entendem, que não têm a humildade de ver que nenhum nem o outro está correto. Ambos estão errados, ambos têm falhas, ambos estão desviados daquilo que é a mensagem central, que é a cruz. A mensagem central da Bíblia não é profetizar. A mensagem central da Bíblia não é determinar. A mensagem principal da Bíblia não é se o homem é um homem de Deus ou não. Não é a respeito do homem, é a respeito de Cristo. Nós vemos aqui um vídeo de contenda em que Deus não foi glorificado nem um segundo. Que nenhum minuto aqui houve evidência do amor de Cristo sobre a vida desses caras. Ah, o Daciolo ele teve autocontrole para não voar na garganta do Feliciano, que deve ter 1 metro e um biscoito. E a gente tem que levar em consideração que o Daciolo é um militar. E o cara tem um condicionamento físico muito grande, poderia ter dobrado o Feliciano e colocado no bolso ali. Não o fez. Mas a verdade é, não o fez porque estava gravando, né, irmão? Não o fez porque ele poderia ser indiciado como um criminoso. Não o fez porque ele sabe também que ele fez besteira. O Feliciano foi lá e enfiou o dedo na cara de um homem, a qual nós sabemos que, por mais que tenha seus defeitos, é uma pessoa íntegra. Foi lá e enfiou o dedo na cara dele e chamou de moleque, desrespeitou, enfim. Em que isso glorificou o nome de Cristo? Em que isso foi glorificado o nome de Deus? Por que eles não sentaram atrás das câmeras, conversaram, acertaram os pingos nos is e depois vieram a público pedir perdão à igreja brasileira pelo papelão que eles estavam fazendo na internet um contra o outro? Enfim, tire as suas conclusões. Essa foi uma pequena análise aqui a respeito do que eu vi. Sinceramente, eu concluo dizendo: a igreja brasileira, quando eu digo a igreja brasileira, não estou falando das instituições, né? Porque são milhares no Brasil. Mas a igreja brasileira, o corpo de Cristo no Brasil, precisa se ligar. Nós estamos doentes, nós estamos aceitando certos engodos que não tem nada a ver com a vida cristã genuína. E esses caras aqui são a representação exata do que está rolando entre aqueles que são de Paulo e aqueles que são de Apolo. Está faltando aquele que é de Cristo. Glória a Deus. Um grande abraço, valeu, muito obrigado por assistir até aqui. Eu peço que você se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Já é inscrito, meu muito obrigado. Se não conhece o canal do Carpano, vai lá, são conteúdos muito legais. É impossível você não conhecer, talvez você esteja aqui por indicação do Carpano, mas vai que, né? Temos aqui também alguns outros parceiros, como o Underground, o irmão Wilson, o André, tá tudo aqui embaixo o link na descrição, beleza? Não deixa de assinar o canal, comentar o vídeo, tamo junto, valeu, até mais.